porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em Marcos capítulo 1, versículo 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Irmãos, esse texto tem um personagem central e principal de que ele está falando. Ele está falando de João Batista. João Batista foi um anjo de Deus manifesto nessa terra de viventes. Porventura, quando a gente lê Apocalipse, não fica o tempo todo ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Então, quando eu olho para dentro da igreja, eu estou vendo aqui um monte de anjos. Só que esses anjos, ele tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é preparar o caminho para quem? Para o Senhor. Só que a grande pergunta é: quem é que nós temos por Senhor na nossa vida? Por isso que tem anjos que militam contra Deus, porque ele prepara o caminho, não é para o Senhor Jesus vir, porque João Batista preparou o caminho para o Senhor Jesus vir. Mas tem anjos que preparam o caminho para o inimigo das nossas almas virem. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. A que anjo a gente tem dado o quê? Ouvidos. E que tipo de anjo nós temos sido na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas aí fora, cujas quais o Senhor coloca onde? No nosso caminho. Observa que o propósito do anjo é preparar o quê? O caminho. E quando eu olho para uma vida, para uma alma, ela pode estar em duas posições. Ela pode não ter caminho nenhum na vida dela, porque ela não conhece o caminho. E Jesus, ele é o quê? A premissa é o caminho. Então a pessoa pode não conhecer o caminho, então tem que sair do zero preparando o caminho. Ou tem pessoas que até conhecem o caminho, mas é necessário o quê? Esse caminho que ela está andando é um caminho tortuoso, é um caminho que precisa ser endireitado, é um caminho que precisa ser o quê? Aplainado. Então quantos que se achegaram, Sudecai, Ridecou, Manai, Decantas, na casa de oração, com uma visão toda torcida da palavra de Deus? Deus vem e usa os seus anjos para começar a endireitar o quê? As suas veredas. Mas tem muitos que se achegam aqui, irmãos, e não conhecem nada da palavra de Deus, sequer destinou algum tempo, não tem conhecimento nenhum. Eu entrei dentro da igreja e não sabia nada da palavra de Deus. Para a minha vida, Deus usou um anjo para preparar o que? O caminho. E guarda algo: o propósito de preparar o caminho é para a vinda do nosso Senhor, o que? Jesus. E Deus usou certa vez o nosso Ivão com muita sabedoria. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor Jesus, ele pode vir para nós como um Salvador, ou o Senhor Jesus pode vir para nós como um ladrão. Olha lá o que está escrito em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia, o quê? Perdido. Mas olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Ou seja, olha a preparação do caminho, olha o verbo de Deus, olha o que tem o que? E olha lá, então lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O que João Batista pregava? Arrependei-vos. Aí ele continua dizendo: e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas virei sobre ti. Presta atenção, Deus nunca vem contra uma cidade se antes ele não preparar o quê? O caminho. A hora que ele prepara o caminho, irmãos, eu posso receber de bom grado e andar nas veredas retas de justiça do Senhor, ou eu posso rejeitar o caminho. Se eu receber de bom grado, Jesus vem para a minha vida para trazer vida, e vida o quê? Em abundância. Mas se não receber de bom grado e não endireitar as minhas veredas, como ele também é justiça, porque ele é amor e o amor folga na justiça, ele vem contra a minha vida como um quê? Como um ladrão.
Por isso que está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10, ele diz, o ladrão não vem senão o quê? A matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Então, irmãos, pelo amor de Deus, se nós estamos ouvindo a instrução, Deus está mostrando para a gente o que? E junto com isso Ele está dizendo para nós, se arrependa, para que a gente ande nas veredas retas do que? Porque se a gente não se arrepender a tempo, porque Ele diz, deite tempo para que se arrependa, e muita gente está dizendo assim, é o diabo que está fazendo isso na minha vida, é o diabo que está fazendo não sei o que na minha vida, irmãos. A gente tem que tomar cuidado, porque Ele envia o anjo diante dele, ou seja, Ele manda o anjo dele, e eu estou vendo um monte de anjo aqui, e o anjo mostra o caminho, só que o homem não quer endireitar as suas, o que é? As suas veredas, e aí Jesus vem contra aquela vida como um quê? E está falando que é o diabo, e é o próprio Deus. O Senhor fala, se eu fechar os céus e não derramar chuva sobre a terra, se eu enviar os gafanhotos que consumam, se eu enviar a peste sobre a terra, ó Jesus vindo para matar, roubar e o quê? Aí ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, eu sararei a terra. E agora os meus ouvidos estão atentos para aquilo. Então tem muita gente dando glória para o maligno, e Deus mandou o anjo dele diante de nós, para preparar o quê? Só que a gente não endireitou o quê? As veredas. As veredas. Irmão, presta atenção. O diabo mata, rouba e destrói. Mata, rouba e destrói. Mas a Bíblia diz que Deus é fiel até quando a gente é o quê? Então guarda algo. Para Ele matar, roubar e destruir, tem que vir permissão de quem? Esquece. A última palavra nunca é dele. Ele está assim bramindo como um leão, buscando a quem possa o quê? Mas para ele tragar, irmão, se Deus não permitir, o leão tragou Daniel na cova? Não. Então passa pela vontade permissiva de quem? A verdade é, estou contemplando morte, roubo e destruição da minha vida. A pergunta que eu tenho que dizer é qual o caminho que Deus mandou o anjo dele diante dele para anunciar para a gente o que a gente tem que endireitar nas nossas veredas, e a gente não deu o quê? Ou Ele está nos provando, porque o diabo pediu para tocar para provar, porque Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava. Então o homem era um homem que tinha suas veredas direitas, que andava em caminhos retos de justiça, mas o maligno pediu permissão para o quê? Para tocar. A gente tem que entender isso. O nosso Deus, de novo vou dizer, Ele não é papai e guarda algo, Ele é longânimo. Ele manda a gente ensinar, a gente admoestar com toda longanimidade. Ele dá tempo para a gente se arrepender. Por isso que olha o que está escrito em Mateus, irmãos, capítulo 10, versículo 28, diz lá, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, a alma e o quê? Como é que ele veio para essa vida aqui que fez perecer no inferno? Ele veio como um ladrão. Ele veio para matar, roubar e o quê? E destruir. Então se a gente vigiar, ser vigilante e nos arrependermos a tempo e nos convertermos do nosso mau caminho, guarda algo, Jesus vem para trazer vida, e vida o quê? Em abundância. Mas se a gente não se desviar, né? Se a gente continuar insistindo no caminho errado, por isso que é de fé o que, irmãos? É em fé. Por isso que é um mandamento que hoje Ele nos ordena. Hoje, amanhã Ele vai ordenar outro, depois de amanhã Ele vai ordenar outro. O que Ele mandou hoje é o anjo dele fazendo o quê? Preparando o caminho para que a gente venha endireitar as nossas. Aí Ele fala, a bênção do Senhor vai correr atrás de ti, vai te alcançar. A bênção do Senhor vai alcançar. Mas se eu rejeitar, irmãos, a instrução, se eu rejeitar o caminho, a maldição também o que é? E veio de quem a maldição? Do diabo? Não, veio de Deus. Por isso que a gente tem que temer a Deus. Tudo isso é para trazer temor a Deus e não temor de quem?
Irmãos, tem muita gente temendo o diabo. Olha, ele já comendo, ele veio para matar, roubar. Ele também, Jesus também veio, tá? E ele só mata, rouba e destrói se Deus o quê? E se Deus permitir, guarda algo, como a gente aprendeu já. A gente tem uma promessa, que se passares pelo fogo, não se queimará. Se passar pelas águas, as águas não que submergirão. No Monte Sião tem livramento. Ele não cumpriu aquela promessa, significa que ele tem algo muito que? Muito melhor para a nossa vida. Irmãos, ele não está matando, roubando e destruindo nada. Essa é a verdade. Ele não está matando e roubando e destruindo nada. Na verdade é Deus dando para a gente vida, e vida o quê? Em abundância. Em abundância. Deu para entender, meus amados? Então, pelo amor de Deus, seja um anjo na minha vida. Me ajuda a endireitar as minhas veredas, me ensinando o caminho que eu tenho que andar, porque eu também quero ser um anjo na tua vida. Irmãos, anjo de Deus não é aquele que só ajuda numa necessidade física. Isso também faz parte do processo. Mas isso é um mosquito comparado com o camelo. O verdadeiro anjo de Deus, irmãos, ele leva em consideração a misericórdia, a justiça e a fé em primeiro lugar. A premissa é essa. Todo mundo acha que o anjo é quem dá o mosquito, irmãos. Mas é o camelo que é o mais o quê? Importante para as nossas vidas. Amém? Glórias a Deus.